Na Band News FM, eleições 2022. 5h20, a gente chega a mais um dia de sabatinas aqui na Band News FM, hoje com Luiz Eugênio Honorato, de 61 anos, candidato ao governo do Rio de Janeiro, pelo Partido da Causa Operária, metalúrgico aposentado da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Luiz Eugênio participou da fundação do PCO, também de movimentos que resultaram na criação da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, na região sul-fluminense. Se candidatou também pela primeira vez ao governo do Rio de Janeiro em 2018, concorreu também ao cargo de prefeito de Volta Redonda em 2020. Candidato, bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui para a gente discutir as propostas para o Rio de Janeiro. Ok, prazer todo meu. E já agradeço a abertura do espaço. Quem acompanha a luta do PCO sabe que a imprensa às vezes não dá tanto espaço assim para partido pequeno. A gente ainda não tem parlamentar, não tem um posto de cargo público aí do Estado. Mas é uma honra, é um prazer estar aqui. Espero atender a expectativa do público. Agradeço também aí os telespectadores, as pessoas que vão assistir nas plataformas aí. Isso mesmo, a gente tem 11 minutos e 25 segundos ao longo da nossa entrevista. A gente está transmitindo também pelo YouTube, nas nossas plataformas digitais. Você pode acompanhar a entrevista na íntegra. E a gente já começa perguntando para o senhor, candidato, qual é a sua opinião sobre as operações policiais em comunidades. A gente veio de algumas que foram com grande número de vítimas recentemente. A gente gostaria de saber qual é a sua posição a respeito desse assunto, que é a questão da segurança pública aqui no estado do Rio. Eu acho que isso aí é a preocupação de todo mundo, né? O PCO já tem uma tradição de divulgar a proposta dele. Nós somos pela dissolução da PM, nós somos para repensar a segurança pública no estado, envolver o estado, a comunidade, as equipes técnicas, para que a gente ache uma solução. Porque o que é a questão da violência e da segurança pública? É um desmonte do Estado, onde milhões de famílias são jogadas à miserabilidade, né? E aí não tem emprego, aluguel venceu, luz, água, despejo, falta de oportunidade, sem equipamento do Estado, todas essas coisas. A gente não acha que montar toda uma estrutura tecnológica de investimento na polícia, né? Nessas corporações vai ser uma solução. Eu acho que aí já é o efeito, a gente tem que combater a causa. E a causa, e o efeito é esse que a gente está presenciando. Então, nós somos pela dissolução da PM e forçar a sociedade a discutir com mais profundidade as oportunidades e superar essas... Mas o senhor fala de dissolução da PM, o que entraria no lugar? Então, a gente tem alguns exemplos que eu citei da outra vez, né? Na própria Suíça, na própria Suécia. Mas a gente pode discutir com as comunidades, abrir o Estado para essa discussão e ver posicionamento dos técnicos, né, em segurança pública, né, que estão mais envolvidos nessa questão. Então a gente busca uma solução negociada, amparada com a sociedade, para a gente resolver de fato a situação. Porque às vezes a violência ela é a consequência já do desmonte do Estado e de todas as estruturas que já está caindo de podre. Então, a gente aumentar o efetivo de policiais, armá-lo mais, fazer um grande investimento nisso, não está surtindo efeito. Cada vez mais a gente vê que só aumenta. De 2018 para cá, já teve o aumento da chacina do Jacarezinho, teve o Alemão e por aí afora, né? Candidato, hoje, ainda nessa parte de comunidades, né, são cerca de quase 3 milhões de pessoas, né? 2,7 milhões de pessoas que passam fome no Rio de Janeiro. O que o senhor pretende fazer para combater isso? Que tipo de projeto o senhor pretende fazer? Pois essa é uma preocupação legítima que contribui muito com a diminuição da violência. Porque, como diz o ditado, na casa que falta o pão, todos brigam e ninguém tem razão.
o Estado tem que abraçar para si as responsabilidades. Então, eu acho que tem que, primeiro, fazer um levantamento, no meu caso, que eu vou estar conhecendo o governo, fazer um levantamento, uma sindicância, né, das receitas e das despesas do Estado. E a questão de qualquer proposta de evolução para o Estado é questão de vontade política. E a vontade política tem lado. Se for para o lado de amparar as comunidades, para os trabalhadores, para os movimentos sociais, para a população do Rio de Janeiro, a gente vai conseguir superar isso daí, mesmo que o sacrifício seja nas grandes fortunas, no imposto mais taxativo e também abrir as oportunidades para a geração de emprego e renda. Nós somos por 100% de reposição, né, da inflação, nós somos por semana de 35 horas semanais, nós somos pela... Então, isso aí a gente já vai conseguindo contornar as situações tão dramáticas que está no Estado. Mais do que isso é o seguinte, o Estado ele tem que assumir para si a responsabilidade, então ele tem que buscar amparar essa família, talvez dar uma renda maior e melhor, ver a questão da habitação, né? A gente passa aí nos viadutos da cidade, a gente vê famílias e mais famílias desamparadas e jogadas no centro da cidade. Então a gente vai poder fazer o que com isso daí, se não olhar para resolver a situação como Estado? Candidato, queria que o senhor falasse também um pouco sobre algo que a gente também repercutiu com outros candidatos que passaram por aqui, que é a respeito da situação da Supervia, né? Quem utiliza os trens hoje enfrenta dificuldades, a gente está com uma série de questões envolvendo a concessão dessa empresa e a gente quer saber, tem solução? O que o senhor propõe para o caso do transporte por trens, né, aqui para o estado do Rio de Janeiro? Eu vi algumas pessoas comentando aqui a questão da pandemia, né, do refluxo que houve de utilização e tudo mais. Então, primeira coisa, tem que rever essa concessão da Supervia. Ela tem que fazer investimento, né, e atender a população. A nossa preocupação com o Estado, com a questão do transporte, eu acho que tem que ser uma política mais eficiente do Estado, é a questão do transporte, porque é onde vai o fluxo todo de economia, né? É onde atende as camadas mais pobres e que gera toda a riqueza do Estado. Então, eu acho que tem muito pouca preocupação nesse sentido e muito pouco envolvimento do Estado. Rever a concessão da Supervia, exigir mais coisas dela e acampar alguns projetos que talvez até em aliança com a própria obrigação da Prefeitura, com o BRT, com o VLT, com as barcas e tudo mais, atender o Estado na questão do transporte. É prioridade. Alguns candidatos defendem estadualizar, digamos assim, os transportes e outros acreditam que tem que caminhar para a iniciativa privada, né? O senhor falou aí de tentar acordos com a Prefeitura e a questão da Supervia em si. O senhor acredita, então, que pode-se continuar tendo concessionárias administrando transporte, mesmo hoje estando em situação mais precárias? A gente pelo acampamento. O Estado assume o transporte. Com as exigências do Estado, se a Supervia vir suprir, né, a demanda, aí a gente não tem importância de fazer essa parceria. Candidato, queria continuar a nossa entrevista hoje falando um pouco de saúde, né? Que projeto que o senhor tem para essa área? A gente tem um grande gargalo hoje, que é a regulação, né, do sistema de saúde, consultas, também procedimentos, uma demora muito grande para atendimento. O que o senhor pretende fazer para reduzir esse problema, essa questão, caso o senhor seja eleito? Nós temos que fortalecer o SUS no Estado, buscar rever o contrato das OS e fortalecendo o SUS. O Estado, na questão da educação e da saúde, foi feito aquele congelamento. Então, nós vamos ter que abrir uma negociação, eu digo, de um conselho para tentar resolver a situação. O Rio de Janeiro está muito caótico, a gente vê aí, né, filas e mais filas, atendimento horrível
poucas oportunidades, ausência de médico. Então não dá para ficar nessa situação. E aí a gente acha que o Estado tem que usar mais recursos e colocar como saúde a prioridade. Sem saúde ninguém consegue fazer mais nada. E nesse sentido, o maior investimento deve ser, e é onde a gente está tendo uma população mais carente pós-pandemia e envelhecendo. Então tem que ser como prioridade o investimento na saúde, mais com a responsabilidade do Estado e possivelmente rever todos esses contratos de OS, porque não funcionou. Candidato, o partido do senhor, o partido da causa operária, e quais são as propostas para a questão da indústria aqui no Rio de Janeiro? A gente já teve um número muito alto de empresas no estado, hoje esse número é menor e várias ainda continuam fechando as portas. O que o senhor pretende fazer caso seja eleito? A gente está numa discussão nacional da questão da industrialização do país. A gente acha que houve um sucateamento imenso, né? E se a gente puder começar pelo Rio de Janeiro, ótimo. Mas a gente quer fazer todo um resgate da industrialização, porque a gente acha que nenhum país, nenhum estado vai desenvolver se não desenvolver a questão da indústria. Então buscar esses recursos, essa discussão, essas empresas, com a responsabilidade do Estado e fazer todo o investimento necessário. O Rio de Janeiro tem por questão natural petróleo e gás, e a gente teve até um certo lucro, né, o investimento, que é o que está ajudando a sustentar o Estado. A gente tem que fazer isso de uma forma sustentável, para que o Estado comece a desenvolver, não pare mais e atinja o topo, que é o que merece o nosso Estado do Rio de Janeiro. Vamos a 10 minutos e 5, candidato. Para a última pergunta da nossa sabatina, vai ter 1 minuto para a resposta, de Isabel. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão da educação, né? Como é que o senhor pretende melhorar? A gente está com questões do IDEB muito baixo aqui no estado do Rio de Janeiro. A questão da pós-pandemia também preocupa muitas crianças fora da sala de aula ainda, né? O que está exigindo uma busca ativa maior. Queria que o senhor falasse um pouco das suas propostas para esse setor. Diz o seguinte: o estado que não investe em educação é um estado falimentar, né? Já beira a barbárie. Nós temos que valorizar os professores, atender a demanda, né? Abrindo concursos públicos, vagas, amparar essa juventude, criar circuitos integrados de educação para poder até resgatar, disputar esses jovens, né, no tráfico, nas ruas, no bandidismo. Então a educação é responsável por tudo isso. Nós somos pela educação do Estado, e é gratuito, e pelo fim do vestibular, para que tenha essa educação integrada, né? Do ensino primeiro grau, ensino médio e faculdade. Gostaria de agradecer ao candidato. Nosso tempo chegou ao fim, agora temos 11h26 já. Luiz Eugênio Honorato, obrigado por ter vindo aqui à Band News FM, esclarecido aí, ter debatido as suas propostas. Viu? Eu que agradeço, convoco o povo a nos ajudar, né? A gente está aí cheio de investidas contra a nossa existência, principalmente a questão da liberdade de expressão dos nossos programas. A gente tem pouco espaço para estar divulgando, a gente faz um chamado pessoal a conhecer as nossas propostas nas plataformas digitais e nos convidam, que a gente está aí para poder debater e mostrar aí o PCO como uma ferramenta de solução nesse momento tão difícil da conjuntura. Obrigada, Eu que agradeço. Candidato.